aula de hoje, a prof vai explicar sobre a formação das cidades, quais foram os primeiros grupos que habitaram o nosso país, que habitaram o Brasil. Então, a prof vai explicar sobre os indígenas, sobre os portugueses e sobre os africanos. A prof vai iniciar explicando sobre os indígenas. Então, quando os portugueses, quando os europeus, eles encontraram as terras que nós chamamos atualmente de Brasil, eles encontraram vários povos diferentes, vários povos indígenas diferentes, cada povo com a sua cultura e com a sua língua própria. Só que esses povos indígenas que habitavam as terras que nós chamamos de Brasil, eles tinham em comum um pensamento. Eles pensavam que a terra ela não poderia ser comprada e nem vendida. A terra ela não era uma propriedade particular deles. Então, o produto do trabalho deles se destinava ao sustento da comunidade, ao sustento das pessoas que viviam com eles, e não ao comércio e ao lucro. Eles não tinham esse objetivo. O trabalho dos indígenas do grupo Tupi, ele era dividido entre homens e mulheres, e o chefe da aldeia organizava essas atividades. No slide anterior, a prof disse que o trabalho era dividido entre homens e mulheres nas aldeias e o chefe da aldeia que dividia esse trabalho. Os homens, eles caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. E nesses terrenos que os homens derrubavam as árvores e caçavam, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. E as crianças, prof, o que as crianças faziam nas aldeias? A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. Então, tudo isso era realizado por homens, por mulheres, inclusive por crianças. Então, o que as crianças faziam na aldeia? Elas pescavam, colhiam raízes e frutos. Prof, como eram as moradias dos indígenas? Onde eles moravam? As moradias da aldeia, elas eram chamadas de malocas. Elas eram feitas de palha e organizadas de modo circular em torno de um pátio central, como mostra nessa imagem que a prof colocou no slide. Prof, por que tinha esse pátio central? Eles formavam um círculo e deixavam um espaço no centro para que eles pudessem fazer rituais, né, no meio das suas moradias. Agora a prof vai explicar sobre outro grupo, sobre os portugueses. Então, os portugueses, quando eles encontraram as terras que atualmente nós chamamos de Brasil, eles pensaram em uma estratégia para explorar aquele território, para explorar as terras do território brasileiro. Então, eles pensaram na colonização. Então, eles decidiram que iriam colonizar o espaço, colonizar os indígenas. Então, eles pensaram em criar uma colônia. O país colonizador era chamado de metrópole. Nesse caso, quem era o país colonizador? Portugal. Então, Portugal era chamado de metrópole. E o território administrado e explorado pela metrópole era chamado de colônia. Então, os indígenas que habitavam esse território, que atualmente nós chamamos de Brasil, eram chamados de colônia. Então, Portugal, metrópole, colonizou a colônia. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Então, qual era a função dos indígenas como colônia? A colônia precisava produzir e fornecer mercadorias que enriquecessem a metrópole, ou seja, produzir e fornecer mercadorias para enriquecer Portugal, que era a metrópole. Os colonizadores portugueses, eles utilizavam a mão de obra indígena, o trabalho dos indígenas, para extrair uma árvore chamada pau-brasil. Dessa árvore, eles retiravam uma tinta
para tingir tecidos e essa árvore tinha muito valor na Europa. Essa árvore, a prof colocou uma imagem ali para vocês observarem. Esta árvore é uma árvore chamada pau-brasil. Os portugueses, eles se consideravam os senhores da terra, eles se consideravam os donos daquele local. E eles achavam natural tomar posse dela e dos seus habitantes, fazendo-os de escravos, ou seja, os indígenas eles se tornaram escravos da metrópole, escravos de Portugal. Para os indígenas, a colonização portuguesa ela resultou na destruição de grande parte da sua população, ou seja, uma grande parte dos indígenas acabou morrendo com a colonização. A colonização também resultou no enfraquecimento da cultura dos indígenas e na perda de suas terras, porque os indígenas acabaram perdendo o seu local de origem. Agora a prof vai explicar sobre outro grupo, sobre os africanos. Logo após a extração do pau-brasil, começaram a surgir fazendas de cana-de-açúcar. E para extrair e produzir essa cana-de-açúcar, os portugueses começaram a utilizar a mão de obra dos africanos. Então, eles começaram a trazer os africanos do seu local de origem para o Brasil. Então, eles traziam muitos africanos em navios negreiros, que vocês podem observar nessa imagem que a prof colocou no slide. Eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. Os africanos, eles povoaram grande parte do território e eles estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas. E junto com os indígenas e com os portugueses, os africanos eles constituem a base da identidade brasileira, porque quando eles vieram para o Brasil para produzir a cana-de-açúcar, para produzir o açúcar que eles extraíam da cana, eles começaram a interagir, estabelecer relações com todos os outros povos que já estavam ali, que eram os indígenas e os portugueses, e a partir daí eles constituem a base da identidade brasileira.